morávamos fora do país quando teve a primeira filha, né? E minha esposa estava naquela situação, tá grávida, não tá, não sabia como é que era. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, e ela estava estudando inglês lá também, nós morávamos na Hungria. E ela estava estudando inglês e de vez em quando eu fazia uns testes, alguma coisa assim, e ela estava enjoando, sintomas de gravidez, e eu falei assim, dá uma estudada que hoje eu vou aplicar um teste em você. E ela ficou nervosa, que ela, vou estudar e agora, mas na verdade o teste que eu apliquei era um teste de gravidez. Aí fizemos o teste e ela deu o resultado que a gente não sabe qual era, porque estava em húngaro escrito. Tivemos que abordar alguém no flat onde a gente morava lá. Quando leu o resultado, nos abraçou, feliz, já concluiu que realmente deu positivo. Nós retornamos para o Brasil porque era a primeira gravidez assim de neto assim dos pais dela, dos meus pais também, era o primeiro neto deles. Nós voltamos para o Brasil. E foi tranquilo, foi bom. Era uma menina, né? Então o xodózinho de todo mundo, meu, dela, dos meus pais, os pais dela também. Mas quando ela completou, para completar 3 anos, nós pensamos, vamos providenciar de repente um menino, então uma irmã, porque eu penso assim, eu acho que para a família o casal tem que ter um filho e eu acho que tem que ter irmão. Eu acho que uma criança tem que ter irmão, né? Então pensei, vou um irmãozinho. Ele veio um pouco antes e quando nós ficamos sabendo que da gravidez era gemelar. Quando ela foi fazer o ultrassom, ela foi sozinha, eu fiquei em casa e ela me ligou, vou te dar o resultado ali, eu te ligo, tá. Quando ela me ligou, ela falou, somos gêmeos. E eu pensei assim, tô em casa sozinho. Eu tenho uma filha de 3 anos e vai vir 2 meninos agora, eu nunca mais vou poder beber na minha vida. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as cervejas que tinha em casa e tomei todas. Tomei todas, tomei e aproveitei aquele dia porque eu falei, nunca mais vou poder beber. Mas foi só para comemorar mesmo ali, né? Mas assim, tem umas histórias engraçadas, né? Porque o gemelar, ele nos confunde muito, né? Tem até a história assim que aconteceu que um não parava de chorar e o outro não parava de vomitar, porque na verdade dava madeira para um, quando ia dar para o outro, dava para o mesmo. E a gente não sabia o porquê, porque um estava morrendo de fome e o outro não aguentava mais tomar madeira, né? É muito engraçado, é interessante porque assim, ao mesmo tempo que é chato, não é, porque assim, não tem rotina. Um tá doente, amanhã é o outro que tá doente, depois é o outro. Tem dias que você quer ficar tranquilo. Se você esse dia de tranquilidade você não tem. Porque sempre tem um que quer tomar uma água, tem um que levou um tombo, tem um que não consegue dormir. Nunca tem um dia que fala assim, não, tá todo mundo dormindo, tá todo mundo tranquilo, não tem nada. Tem uma história interessante assim, quando eu saí da maternidade com os gêmeos, eu saí com os dois no colo. Eu tive a impressão de que eu estava indo numa banca de jornal comprando figurinha pro álbum da Copa, por exemplo, e vendo 2 figurinhas repetidas. Porque eu estava com 2 iguaizinhos, né? Então, eu até brinquei e falei assim, olha, tenho 2 aqui repetidos, alguém quer trocar, né? Então, assim, procura assim, também brincar com eles, né? Eu acho essa questão da paternidade é fundamental. Muitas pessoas me perguntam assim, inclusive me elogiam, você ajuda a tua esposa, que legal. Na verdade, assim, eu não ajudo porque a obrigação é minha também. Eu sou pai, eu sou mãe também, então assim, os dois têm que adotar o rótulo de pai e mãe, os dois têm que pegar junto e fazer também. Na verdade é o seguinte, quem me ajudou, quem está me ajudando é ela, que ela está me ajudando a ser pai. Se não fosse por ela, eu não seria pai. Então assim, quem está me ajudando mesmo é ela. Às vezes, você cria um vínculo com uma coisa tão simples para o filho. Vamos supor, minha filha ela adora um queijo derretido, só que ela adora o queijo derretido do pai. Então, assim, por mais que seja assim, é só colocar 15 segundos no micro-ondas, numa frigideira, coisa assim, mas é o pai que está fazendo. Então, é uma coisa que eu não deixo perder. Não, ela quer? Não, eu faço. Eu levanto, eu faço, porque é um vínculo, é um exemplo que ela tem. Não, meu pai. Eu costumo não falar para ela assim que eu não sei alguma coisa. Eu esqueci, eu vou, sabe? Porque ela tem uma referência assim minha que eu sei tudo, que eu sou o pai mesmo. Na verdade, o pai é o primeiro super-herói, né?
É o protetor mesmo. A mãe é aquela coisa assim, coisa materno, do carinho e tal. O pai é o primeiro professor, é o primeiro super-herói, é o primeiro amigo, o primeiro confidente. Então, assim, a primeira fralda eu troquei, o banho também. Eu tenho umas fotos em casa, umas cenas que um dos gêmeos, o que nasceu um pouquinho menor, ele estava bem pequenininho, ele não conseguia tomar madeira e tinha que dar num copinho. Então, minha esposa não conseguia, ela tinha medo, era eu que estava dando. E eu sinto orgulho disso, porque assim, eu estava exercendo exatamente a minha função, que é de ser pai. Então, eu acho que pai funciona dessa forma. Pai tem que... é a mãe do sexo masculino. Basicamente isso aí. Teve uns 2, 3 anos atrás que minha esposa voltou a trabalhar e eu consegui trabalhar remoto, comecei a trabalhar de casa. Então todas as atividades de casa em relação à casa e os filhos era o que fazia. Fralda, banho, levar para a escola, almoço, janta, tudo. Remédio, enfim. E por conta disso, por isso que as pessoas me falam assim, que legal que você ajuda, mas não, na verdade eu estava fazendo o meu papel mesmo, né? E por conta disso eu comecei a documentar, comecei a escrever um blog do dia a dia deles, do que eles desenvolviam, do que eles falavam. Eu fiz nada mais do que todo pai e mãe passa, mas só que eu estava escrevendo. Coisas simples, uma fala errada, uma pergunta mais diferente. Por exemplo, minha filha perguntava o que é caseiro, e eu fui falar para ela que caseiro é uma coisa que é feita em casa, no caso, uma comida feita em casa. E ela me perguntou, então quer dizer que a titia do restaurante, ela faz a comida em casa e leva para o restaurante? Eu falei, não, ela faz lá no restaurante, né? Ela assim, então não é caseiro, é restauranteiro. Então, uma coisa assim que eu comecei a documentar, comecei a escrever, porque eu acho que, assim, eu acho que para o futuro vai ser importante para eles também saber, assim, o que eles faziam, o que eu fazia por eles, o que eu faço por eles. Então, é interessante, né? Se alguém perguntar assim, quem você levaria para uma ilha deserta? Eu levaria minha esposa e meus filhos. Não levaria uma atriz, não, eu levaria minha família. Hoje em dia, muita gente fala assim, pô, pai de 3 e são gêmeos, eu vou pegar umas dicas com você. Não tem receita de bolo. Não adianta eu falar assim, não, pode deixar que já que eles estão crescidos aí, eu vou te ajudar. Não, cada criança é de um jeito, as dores são diferentes, o choro é diferente, você acaba reconhecendo o choro do teu filho, você sabe que aquele choro é de manha, você sabe que aquele choro realmente foi de dor. Então, mas ensinar um outro pai a isso é complicado. Então, assim, esse entendimento não é tão simples assim. Cada pai tem que vivenciar o teu filho, a tua situação para saber interpretar a resposta do seu filho, né? Então isso foi difícil, porque assim, saber o que um filho meu queria, às vezes a maneira como ele chorava era diferente desse aqui. E realmente teve dias que eu me desesperei, que um ficou com febre, aí o outro queria brincar e depois a minha filha mais velha começou a ficar com febre também, não sabia o que era e agora o que eu estou fazendo de errado. Então é complicado, essa situação assim é difícil. Assim, a maior dificuldade às vezes é saber distinguir as dores do teu filho. E às vezes não é nem um remédio que vai curar, o melhor remédio às vezes é um carinho, um abraço que você dá para o seu filho. Hoje em dia, acho que para mim a maior dificuldade, na verdade durante a vida deles toda, é que assim, eu trabalho viajando demais, é a distância. Então às vezes eu tenho que ficar uma semana longe, alguns dias, e é complicado. Então acho que a maior dificuldade para mim hoje em dia, ainda mais que eu fiquei um bom tempo trabalhando em casa com eles, eu que fazia toda a atividade com eles, então assim, essa situação de ter que ficar longe para mim é bastante complicado. Hoje eu sou o espelho do meu pai. Eu quero nada mais que ele seja o meu espelho.